Em 1759, um homem assinou um contrato de arrendamento de uma cervejaria abandonada em Dublin. O valor do aluguel era de apenas 45 libras por ano. A duração do contrato? 9.000 anos. Isso mesmo, 9.000 anos. Esse homem se chamava Arthur Guinness, e aquela cervejaria abandonada e esquecida numa rua de Dublin se tornaria a mais famosa do mundo inteiro. Hoje, a Guinness é vendida em 150 países. São 10 milhões de pints servidos por dia ao redor do planeta. Em pubs irlandeses, em bares americanos, em restaurantes japoneses, em eventos esportivos na Austrália. A marca Guinness vale mais de 3 bilhões de dólares. Mas como uma cerveja escura, amarga e densa, que levava quase 2 minutos para ser servida corretamente, conquistou paladares completamente diferentes em todos os cantos do mundo? A história começa no século XVIII e tem mais reviravoltas do que você imagina. Arthur Guinness nasceu em 1725 na Irlanda, filho de Richard Guinness, um administrador de propriedades rurais que trabalhava para o arcebispo de Cashel. Desde jovem, Arthur demonstrou um interesse genuíno pelo processo de fabricação de cerveja. Aprendeu os fundamentos com o próprio pai, que produzia cerveja artesanalmente para os trabalhadores da propriedade. Quando o arcebispo de Cashel morreu, deixou uma herança de 100 libras para Arthur. Era uma quantia modesta, mas suficiente para iniciar algo. Arthur usou o dinheiro para montar uma pequena cervejaria em Laychilip, uma cidade a poucos quilômetros de Dublin. O negócio foi bem, melhor do que ele esperava, mas Arthur tinha uma visão maior. Ele queria estar no coração de Dublin, a maior cidade da Irlanda. Em dezembro de 1759, ele encontrou o que procurava. A cervejaria St. James Gate, localizada em Dublin, estava abandonada há anos. As instalações eram modestas, com apenas 4 acres de terreno. As estruturas estavam deterioradas. O equipamento estava obsoleto. Mas Arthur enxergou o potencial que ninguém mais via. Ele assinou o contrato de arrendamento, 45 libras por ano, por 9.000 anos. A cláusula de 9.000 anos não era uma excentricidade ou uma piada. Era uma declaração de intenções absolutamente clara. Arthur Guinness pretendia ficar, para sempre. Nos primeiros anos em St. James Gate, Arthur produzia ales comuns, as cervejas mais populares da Irlanda e da Inglaterra na época. Mas ele observava uma tendência que vinha crescendo em Londres. Um estilo de cerveja escura e encorpada, chamado Porter, estava conquistando os pubs londrinos de forma avassaladora. Era uma cerveja feita com malte torrado, o que dava a cor escura característica e um sabor mais robusto e complexo. Arthur apostou nesse estilo, mas não se contentou em apenas copiar o que os ingleses faziam. Ele desenvolveu sua própria versão, mais densa, mais encorpada, com um sabor mais pronunciado de malte torrado e um amargor característico que ficaria para sempre associado ao nome Guinness. E adicionou uma característica que nenhuma outra cerveja tinha, o nitrogênio. Enquanto a maioria das cervejas usava apenas dióxido de carbono para carbonatação, a Guinness passou a usar uma mistura de nitrogênio e CO2. Isso criava bolhas muito menores e mais suaves, resultando naquela espuma cremosa e branca que se tornaria a assinatura visual da marca. E criava o famoso ritual de servir. Para que a cerveja chegasse ao copo na consistência perfeita, era necessário um processo específico de 2 tempos, com uma pausa para assentamento entre eles. O tempo total? 119,5 segundos. Exatamente 1 minuto e 59 segundos e meio. A Irlanda do século XVIII era parte do Império Britânico, e isso se tornaria a maior vantagem competitiva que a Guinness jamais poderia imaginar. Os navios britânicos transportavam soldados, comerciantes, colonos e funcionários do Império para todos os cantos do mundo conhecido. Índia, Austrália, África, América do Norte, Caribe. E esses navios levavam também os gostos e hábitos dos britânicos, entre eles, a cerveja. A Guinness embarcou literalmente nos navios do Império Britânico para chegar ao mundo inteiro. E ao longo do caminho,
ganhou uma reputação completamente inesperada. Médicos da época começaram a recomendar a Guinness para mulheres grávidas, para pacientes em recuperação de cirurgias, para doadores de sangue. A cerveja era considerada nutritiva e revigorante. Essa reputação não tinha base científica sólida, mas criou uma percepção poderosa de produto robusto e benéfico que durou gerações inteiras. Em 1886, a Guinness se tornou a primeira cervejaria do mundo a abrir capital na Bolsa de Valores de Londres. O IPO levantou 6 milhões de libras, uma quantia astronômica na época. No final do século XIX, a St. James Gate era a maior cervejaria do mundo. Em 1951, um acontecimento aparentemente banal em uma caçada na Irlanda mudaria a cultura pop mundial para sempre. Sir Hugh Beaver, o diretor executivo da Guinness, estava participando de uma caçada quando entrou numa discussão acalorada com outros participantes. A questão era: qual era a ave de caça mais rápida da Europa? Era o pombo selvagem ou a tarambola dourada? Ninguém sabia a resposta com certeza, e não havia nenhum livro ou referência disponível que pudesse resolver a questão. Hugh Beaver teve então uma ideia aparentemente simples, mas extraordinariamente poderosa. Se essa discussão havia surgido em uma caçada entre pessoas educadas e bem informadas, quantas outras discussões exatamente como essa estavam acontecendo toda noite em pubs ao redor da Irlanda e do Reino Unido? E se a Guinness criasse o livro que respondesse a todas essas perguntas? Não seria apenas um livro de curiosidades, seria uma ferramenta para resolver disputas em pubs, uma razão para as pessoas pedirem mais uma rodada enquanto consultavam as respostas. A ideia foi desenvolvida durante anos. Uma equipe de pesquisadores foi contratada. Fatos foram verificados e catalogados. Em agosto de 1955, o primeiro Guinness Book of Records foi publicado. Em 4 meses, se tornou o livro mais vendido do Reino Unido. O que havia começado como uma estratégia de marketing para vender mais cerveja em pubs irlandeses, se tornou um dos livros mais vendidos da história da humanidade, com mais de 140 milhões de cópias distribuídas em mais de 100 países. Hoje, a Guinness pertence ao grupo Diageo, uma das maiores empresas de bebidas do mundo, também dona do Johnnie Walker, da Smirnoff, da Baileys e de dezenas de outras marcas icônicas. A marca Guinness sozinha é avaliada em mais de 3 bilhões de dólares. São 10 milhões de pints servidos todos os dias em 150 países diferentes. A cervejaria original de St. James Gate ainda opera em Dublin, exatamente no mesmo local onde Arthur Guinness assinou o contrato de 9.000 anos em 1759. E recebe mais de 1,7 milhão de visitantes por ano na Guinness Storehouse, o museu interativo da marca, que é o ponto turístico mais visitado de toda a Irlanda. Mais visitado do que qualquer castelo, qualquer ruína medieval, qualquer paisagem natural do país. Uma cervejaria é o destino turístico número 1 de uma nação inteira. Isso é o poder da Guinness. No Brasil, a Guinness vem crescendo de forma consistente e acelerada com o boom das cervejas especiais e importadas, sendo uma das marcas mais pedidas em bares e restaurantes de alto padrão nas grandes cidades. De uma cervejaria abandonada em Dublin, com um contrato de arrendamento de 9.000 anos assinado por 45 libras ao ano, para 10 milhões de pints servidos todo dia em 150 países. Para o livro mais vendido da história, criado como estratégia de marketing para vender mais cerveja em pubs. A Guinness não vendeu apenas cerveja ao longo de mais de 2 séculos e meio. Ela vendeu paciência, vendeu ritual, vendeu história, vendeu pertencimento. Arthur Guinness apostou tudo numa receita escura e amarga quando o mundo inteiro bebia cervejas claras e suaves. Assinou um contrato de 9.000 anos quando qualquer pessoa sensata teria negociado 10 ou 20 anos. E ganhou. Às vezes,
O caminho mais diferente, mais improvável, mais audacioso é exatamente o mais lucrativo de todos. Se você curtiu essa história, deixa o like. Ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo os bastidores das marcas que todo mundo conhece, mas pouca gente entende de verdade. E se quiser continuar nessa jornada pelos bastidores da indústria cervejeira, se inscreve. Toda semana tem uma história nova aqui. Saúde!